compreender isso também, à medida que o tempo vai passando. E espero que... Aí, ó, mais uma cadeira para o Rafael. Isso. Eu quero orar por esta aula. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos dê graça e direção e que haja compreensão do Senhor para sairmos aqui com o conhecimento vindo do Senhor. Pai, nós somos gratos a Ti pela vida e por sabermos que a vida está no Teu controle. Tu és soberano, Pai. Tu és o Criador dos céus e da terra. Tu és o início e o fim. Obrigado que fazemos parte do Teu projeto, Deus. Tu nos convidaste e nos fizeste para Deus existir. Louvamos o Teu nome por esse poder que Tu tens, Deus, e que nós podemos contemplar a Ti como Senhor Criador de todas as coisas. Que nessa noite possamos, Deus, através da comunhão, do relacionamento e do aprendizado, crescermos na Tua presença e que o Teu Santo Espírito vai nos capacite a sermos melhores a cada dia, a cada momento, em nome de Jesus. Amém. Eu pedi a vocês que lessem a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, e com exceção da Leucilene e do André, que eu não falei para eles sobre isso, todos vocês tiveram a oportunidade de ler essa carta? Essa carta, ela vai ser muito esclarecedora para nós, no sentido de que às vezes nós sabemos em parte sobre algumas coisas, mas a aula de hoje não tem nenhuma intenção, não tem nenhum propósito de mudar o comportamento de ninguém através da minha exposição. Se tiver que haver alguma mudança na vida de alguém, que seja pela palavra, seja pelos ensinos. Então, e até peço, se alguém ideologicamente, teologicamente aqui entre nós, não concordar com aquilo que eu vou expor, é direito seu. A gente não vai entrar em briga pessoal por conta de divergência. Mas nós queremos que qualquer ponto de divergência não seja só por uma arrogância, seja por conhecimento, para que nós possamos também aprender o que você sabe sobre o que é diferente. Nós vamos falar aqui nesta noite. Às vezes, não pensar igual é algo muito comum entre nós, né? Nós pensamos diferente. Inclusive eu, na condição de pastor, eu penso muito diferente de muitos pastores, mas isso não me faz de respeitar a opinião dos pastores. E uma certa vez, eu conversando com o nosso pastor presidente hoje, quando assim que eu iniciei, há mais de 12 anos aqui na igreja, eu passei por esta igreja, ele, conversando comigo, eu falei para ele assim, olha, eu fui até um pouco arrogante, eu falei, olha pastor, eu não estou vindo para essa igreja para aprender a ser crente, estou vindo para essa igreja para ter um lugar de adorar o Senhor. Até porque você tem uma bagagem, você tem uma carreira, você tem, uma formação, e às vezes, o que eu quis dizer para ele com isso? Que pode ser que a gente entre em divergência em alguma coisa, mas aquilo que é comum a mim, a você que é adorar o Senhor, seja algo que seja valorizado. Então, que eu não seja problema para vocês aqui nessa igreja, até porque eu venho de um outro raciocínio bíblico e teológico, mas graças a Deus nunca tive nenhum problema com isso. E o mesmo eu falo aqui, que não haja problema entre nós se alguém pensar diferente ou alguém trazer um argumento diferente e sobretudo bíblico. Se não for bíblico, aí vai ser a questão pessoal e a gente não está aqui para fazer questão pessoal prevalecer, e sim a Bíblia. Uma das marcas da igreja, dos reformistas, da igreja reformada,
um grande personagem da igreja reformada, é Martinho Lutero, vocês lembram disso, né? E ele, nessa batalha de tentar trazer a igreja à sua origem apostólica e bíblica, ele desenvolveu as 5 solas. Vocês lembram dessas frases, 5 solas? E uma delas é a base que toda igreja deveria ter, que é sola scriptura. O que significa isso? Sola scriptura, somente a escritura. Então, a base da igreja, ela tem que ser firmada somente pela fé, e eu não vou falar das outras solas, nós vamos falar desta agora, somente pela a escritura. O que é a escritura? É toda a palavra de Deus que traz instrução para a igreja do Senhor, como a igreja do Senhor deve ser. Então, se o que eu sei não estiver na escritura, a igreja cristã ela não endossa esse argumento. Porque o que vale para nós é o que a Escritura traz para nós. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Escritura, e não falar só o que eu penso, falar sobre Escritura. E desde muito eu tenho dito aqui na igreja sobre esse aspecto das línguas estranhas, e muitas vezes, por muitas pessoas, eu sempre fui mal interpretado como se eu não acreditasse. Mas eu acredito, e hoje eu não vou fazer defesa pessoal sobre quem eu sou nesse contexto. Eu quero trazer uma opinião bíblica e saber como que vocês pensam e por que vocês pensam. E quem sabe, pensando juntos, a gente consegue entender o que a Escritura de fato fala sobre isso e confrontar com aquilo que nós sabemos. Beleza? É um assunto que parece-me que pode haver divergência, e divergência até comprovada, mas há uma prevalência sobre aquilo que é a Escritura. E a grande maioria dos exegetas, eles concordam com o que nós vamos estar conversando aqui hoje. Eu espero que seja esclarecedor e que nada venha fazer problema teológico nem na fé de cada um. Amém? E lembrando que nós vamos tocar em assuntos aqui bem sutis, bem delicados, que é carismático, pentecostal, tradicional e renovado. São palavras que as pessoas falam, mas não sabem o que é. E sobretudo, vamos falar em batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, vamos falar em dom de língua e profecia. E esses assuntos, eles trazem muitas polêmicas nesse debate, principalmente quando as pessoas são leigas, não falam baseado nas Escrituras. E essa é a nossa intenção, de trazer a informação baseada nas Escrituras. Vamos lá. Eu pedi que vocês lessem o capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ok? E nesta leitura nós descobrimos que a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ela tem quantos versículos? Quem leu? 40 versículos, exatamente. Então vocês tiveram o trabalho de ler 40 versículos. 3 vezes. Só que eu quero trazer uma informação. O nome do livro chama Carta de Paulo aos Coríntios. E Coríntios são habitantes de Corinto. Cuidado de falar Corinthians, tá bom? Corinthians 1, Flamengo 0, né? São times de futebol. Então, Carta de Paulo aos Coríntios, que são habitantes de Corinto. Então, só para vocês terem uma ideia, para ler uma carta, eu não posso ler uma carta e compreendê-la se eu ler segmentada, né? Imagine naquela carta comum de parente: "Oh, Janine, minha sobrinha, seu tio está mal, minha filha." A gente começa a chorar, né? Espera, termina de ler a carta. Está mal porque ele tinha que ganhar 10 milhões e ganhou só 5 milhões. Imagina assim, ela fez ela tomou um sentimento, né? Ela reagiu diante do sentimento porque ela entendeu uma coisa muito forte e parou ali. E às vezes isso acontece muito conosco, né? A gente vê uma coisa na Bíblia, a gente para ali e não consegue mais ir adiante. Então isso é fundamental para qualquer leitura na Bíblia, seja o Evangelho, seja os livros históricos, seja o livro profético, sejam as cartas. Nós temos que saber ler de uma forma
para termos uma compreensão integral daquele livro. E carta, como qualquer outro livro, além de você ter que ler de uma vez só para entender toda a carta, o que precisa acontecer? Às vezes, nos livros bíblicos, no caso das cartas paulinas, essas cartas são divididas em seções na própria carta. Por exemplo, a carta de Paulo aos Coríntios já pode tratar de vários assuntos, mas com um destinatário único. Quem é? A igreja que está em Corinto, correto? Só que ele pode tratar de vários assuntos dentro dessa carta. Então, tem assuntos que nós chamamos de seção, que ocupam mais de 2, 3 capítulos. Então, para você entender esse assunto, é necessário que você leia esses 2, 3 ou até 4 capítulos que falam sobre aquilo. E no caso do capítulo 14, eu não sei quantos de vocês leram e ficou tudo bem claro para vocês. Por que a gente tem essa dificuldade? Porque a leitura do capítulo 14 não começa no capítulo 14. E eu não falei isso para vocês durante a semana de propósito, para que vocês percebessem isso baseado na dificuldade que certamente encontrariam para entender algumas coisas. E não também para não assustar. Nossa, 3 capítulos, mas o crente que tem que ler a Bíblia diariamente, ler 3 capítulos é pesado às vezes, né? É só porque ele tem um hábito. Quem tem um hábito de ler é mais fácil. O crente que chega na sua casa e fala assim: hoje vou ler a Bíblia e quero ver o que o Senhor fala comigo. E faz assim, ó. Eu vou falar com você, vai se converter. Você está usando a Bíblia de forma errada. Porque assim, quero ver o que o Senhor fala comigo. Deixa eu só abrir um parênteses aqui para a Paula, já sabe. A André e o Wilson, às vezes eu fico bravo aqui, viu? Faço umas coisas, falo umas coisas meio duras aqui, não se assuste não. Não vai sair da igreja não, depois eu abraço no final da aula. Depois eu abraço, a gente ora junto. Então, e tem gente que fala isso: eu estou tão angustiado. Por que Deus fala comigo aqui? E eu acho engraçado que Deus só fala com você dessa forma, do jeito que você quer que Ele fale. Porque se você pegar um texto que você não entende, você vai fechar a Bíblia de novo. Deus, eu não entendi nada, né? Fala de novo, Deus. Até chegar onde você acha que aqui Deus está falando com você. Imagine você está extremamente angustiado, com dívida, e você abre a Bíblia e passa naquela parte que Jesus fala assim para aquele jovem: pega tudo que tem e vende. Não, isso aqui não é certo. Então, a Bíblia nós temos que tomar esse cuidado, tá bom? E tudo isso para dizer para vocês que nós vamos começar a falar já em fogo daqui a pouco, tá bom? Eu fiquei muito surpreso com um aluno aqui, uma pessoa do seminário, que falou comigo essa semana através dos nossos contatos virtuais, no WhatsApp, e a pessoa falou assim: o fato de ter lido já foi necessário perceber muitas coisas que às vezes a gente pensa que as pessoas estão só romanceando. As pessoas estão só, olhando de uma forma muito diferente para aquele que é o texto. Isso me alegra muito, porque antes de dar a aula em si, explicar a aula, você percebe que a leitura já provoca esse conhecimento. A leitura já provoca esse crescimento espiritual. Então, façam isso, leiam mais vezes, vocês vão conseguir compreender isso. Então, vamos lá. Para eu chegar nesse assunto, calma, vocês estão desesperados, no assunto de línguas estranhas, eu também não estou rodeando, não. Eu quero fazer algumas coisas que é necessário. E quem leu mais de uma vez, quem leu uma vez só não deve ter percebido. Quem leu 2 vezes também não deve ter percebido. E quem leu 3 vezes, provavelmente também não tenha percebido. Mas é possível. Aí é mentiroso. E não percebeu ainda. Eu quero trazer só para vocês terem uma noção do que é de fato. Ali vocês estão conseguindo ver ali o texto da Bíblia? Ali é a revista atualizada, tá? Eu vou nosso slide da sem Bíblia. Então, eu quero que vocês percebam exatamente esses segredinhos de leitura bíblica para a gente, quando for fazer outras leituras, a gente compreender melhor alguns textos.
O contrário que todo mundo faz, o início desse texto, desse capítulo 14, eu estou me referindo só ao 14. Quando eu falar a sessão é 12, 13 e 14, ok? Mas o início desse capítulo 14, você vai conseguir entender o início dele, ou a intenção dele, sabe em que momento? No último verso. Vamos lá, no último verso? O que diz no último verso? Tudo, porém, seja feito. Então, quando você lê o capítulo 14 e você termina o 14 com este verso, aqui está a essência desse texto. Então, quando Paulo escreve aos Coríntios, dizendo, olha, tudo, porém, seja feito com decência e ordem, o que nós imaginamos de imediato? Que não tinha nem decência e nem ordem, estava bagunçado. Aí, para entender isso melhor ainda, o que precisa ser feito? Leu 14 quantas vezes? 10 vezes? Não, precisa ler o capítulo 1. Vamos lá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Só que ninguém fez isso, né? Ele se apresenta, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser o quê? Já tem uma identificação clara. O que Paulo é? Apóstolo. Então isso você não pode esquecer nunca mais. Paulo é apóstolo. O que é apóstolo? É isso que eu falo. Jesus, derrama o seu fogo sobre esse povo. O que é ser apóstolo? Apóstolo é enviado. Aquele que tem a missão de fazer algo. Fazer alguma coisa. Tá? E também vem do raciocínio de apóstolo, do fato de ser um enviado após a temporada de Cristo na terra. Okay? Ele foi enviado para fazer determinada missão ou cumprir determinada missão na igreja. Então ele se apresenta aqui no capítulo 1, olha o que ele fala. A igreja de Deus que está em Corinto. Quando ele fala, e é legal, por isso que eu digo que algumas coisas vão ficar pendentes para quem está vindo hoje. Quando ele fala a igreja de Deus, ele está falando do individual? Está falando do coletivo. Nós vimos na última aula, alguma coisa parecida com isso, não é? O que é a igreja de Deus? De onde é que ele habita? Na igreja dele. Então, a igreja de Deus, a igreja de Deus que está onde? Em Corinto. Então, quando ele fala a igreja de Deus está em Corinto, ele está falando da igreja universal, da igreja dele, a igreja de Cristo, e também da igreja o quê? Local. Porque onde estava essa igreja? Em Corinto. Então, ele está tratando de um povo pontualmente. Entenderam isso? Então, a carta de Paulo não é para qualquer pessoa. Isso que é interessante entender, senão a gente vai ter problema. A carta de Paulo não é para qualquer plateia. E vou dizer uma coisa para vocês. Isso pode assustar, mas a carta de Paulo, e depois nós vamos questionar isso se quiserem. A carta de Paulo não foi escrita para a Igreja Batista Nacional Calvário, porque a gente não existia. Ela foi escrita para cá, para a igreja em Corinto. Então, isso é extremamente importante. E para eu ter uma compreensão melhor do que Paulo está se referindo, eu teria que estudar quando surgiu a igreja em Corinto. Olha as perguntas que eu tenho que fazer. Quem implantou a igreja em Corinto? Né? Qual era a cultura de Corinto e qual era a competição religiosa em Corinto? Então, para eu entender tudo que Paulo escreve, eu tenho que saber tudo isso. Mas Paulo escreveu sabendo. E aí tem a diferença. O que ele sabe, muitas vezes nós não sabemos. Então vocês percebem que o capítulo 14, se você não lê isso aqui, fica difícil de entender? Então já é só para esclarecer. Mas vamos ver aqui, o que Paulo fala da igreja de Corinto. Está aqui, graça a vós outros e paz. A gente fala do que? Graça aí? Aí, é bíblico, graça e paz é bíblico. Vocês estão aprendendo já, né? Deus a vosso, cadê? Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje não dá para terminar com uma hora, não. Tenha paciência aí, cara. Só para a gente começar ainda.
de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, sempre dou graças a Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque, olha que coisa bacana, olha na igreja de Corinto, porque em tudo fostes enriquecidos nele, e em toda palavra, e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum. Começou. Para entender capítulo 14, eu tenho que entender aonde vem a palavra de dom que Paulo está querendo trabalhar. Que não nos falte nenhum dom, aguardando a vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também nos confirmará até o fim, para seres o quê? Irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Agora olha só, rogo aos irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós o quê? Como estava a igreja de Corinto? Antes sejaram inteiramente do quê? Eles não estavam. Aí, por que eu estou trazendo isso para vocês? É uma igreja que não estava, que estava tendo divisão, que não estava unida, e mesmo assim estava estourando dom de língua. Começa por aí. A exploração bíblica, teológica, e a coisa vai começar a estourar a partir daí. Aí vai lá, pois a vosso respeito, meu irmão, foi informado pela casa de Noé, que vocês estão divididos, um foi de Paulo, outro de Cristo. Aí ele fala, Cristo está dividido, foi Paulo crucificado? Não. E ele fala, olha, eu não batizei ninguém, quem batizou foi a Nicedai, ele dá essas explicações. Eu estou lendo rápido, mas tipo, ele está todo o capítulo. Ó, o nome do que vai batizar, agora olha só. O que diz no primeiro? Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios. Muito bem. Visto a sabedoria do Senhor, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos pedem sabedoria. Aqui você tem que entender uma coisa, que sinais são esses? Lê o versículo 7, por favor. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ok, agora lê o 29 para entender isso aqui, ó. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. E aí está a essência do capítulo 14 de Coríntios. As pessoas estavam se vangloriando com algum comportamento. Entendeu? A igreja estava com um problema. Mas a gente não vai entrar na história da igreja de Corinto, eu vou entrar diretamente no capítulo 14. Aí vocês percebem que a gente precisa estudar bastante a Bíblia, precisa ler cada evangelho, cada carta e entender exatamente o que é o contexto de cada situação que a gente está vivendo. Beleza, então, Paulo fala que tudo precisa ser com ordem e decência, nós precisamos disso. Olhando lá, é o início. Agora, olha aqui que coisa bacana. Versículo 26. Isso aí a gente chega no assunto línguas. Isso aqui é mais rápido. Vamos lá. Lê o 26, por favor. Fazei, pois, irmãos, quando vos reunires, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para a edificação. Ok, então o que a gente entende disso aqui? Que Paulo está trazendo uma orientação, um despertamento, uma informação para as pessoas que se reúnem na igreja, correto? Então isso não é fora da igreja, isso é na igreja. Então quando Paulo faz qualquer crítica sobre línguas estranhas, está fazendo aqui sobre línguas estranhas, aonde? Consegue entender isso? Olha, e esse sim, parece que não, mas é bem por aí mesmo. E eu quero que vocês entendam da seguinte maneira, versículo 19, só para confirmar.
afirmar tudo isso? Leia o versículo 19, no início dele. Contudo, prefiro falar na igreja. Tá bom? Só para vocês entenderem que Paulo está falando para a igreja. Versículo 23. Se vocês quiserem tocar na Bíblia, vocês podem acompanhar também. Vamos lá, 23. Tá bom? Então o que acontece? Se toda a igreja se reunir no mesmo lugar. Então, vamos lá, focar agora. Para quem Paulo está falando? Para uma comunidade que está dentro de uma igreja. Não está falando. E o que ele fala? Por que eu estou no 26? Olha que coisa interessante no 26. Quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, e outro tem revelação, aquele outro língua e outra interpretação. O que ele diz? Dentro de um culto tem que ter salmo, tem que ter oração. Salmo é o quê? Leitura da palavra de Deus, correto? Leitura da Bíblia. Tem que ter revelação. E que revelação é essa? Da palavra, né? Mas tem algumas igrejas neopentecostais que tem um momento da revelação no final do culto. Não se trata disso. E vocês vão entender isso daqui a pouco. E tudo isso seja feito porque para a edificação. Você lembra das três bases da igreja? Qual que é? Como é que é a primeira? Quais eram os ministérios da igreja? E evangelização ou misericórdia. Então, é isso que eu quero que vocês percebam. Paulo está falando sobre o culto que está acontecendo na igreja de Corinto. Está falando de uma reunião que acontece na igreja de Corinto. Então ele está trazendo algumas orientações. E essas orientações, ele começa a dizer que tudo que acontecer dentro da igreja deve ser com o quê? Com decência e ordem. Vocês viram isso? Muito bem. Agora vamos olhar esse texto com muito carinho, que a gente leu em casa. E eu perguntaria para vocês descobriram alguma palavra-chave nesse texto? Descobriram alguma palavra-chave nesse texto? Está me perguntando, está me respondendo. Descobriram alguma palavra-chave nesse texto? Então vai a dica aí, toda a leitura que vocês fizerem, anotem as palavras-chave, tá bom? Para vocês compreenderem o que aquele texto está dizendo. Então vamos ver as palavras-chave, ok? Versículo 4, a Bíblia de vocês. Pode olhar na Bíblia de vocês, até eu chegar aqui, mas já está lá já. Vamos lá, versículo 4. Final do versículo 4. Final do versículo 4. Mas que edifica a igreja. Uma vez, edifica a igreja, né? Vamos lá, versículo 5. Para que a igreja receba edificação. Então, já falamos sobre edificação no versículo 4 e no versículo 5, ok? Palavra-chave, para que a igreja receba edificação. Versículo 12. Assim, como é que termina lá? Final do versículo 12. Para a edificação da igreja, excelente. Versículo 17. Não é. Versículo 23, nós já vimos. Já vimos várias vezes. O que diz? Versículo 26? Seja tudo para. Qual é a palavra-chave desse texto? Então preste bem atenção. E isso é fundamental para entender o capítulo 14. O capítulo 14 não tem a intenção de explicar as línguas estranhas. O capítulo 14 tem a intenção de falar algo para edificar a igreja. Correto? E quando a gente
fala de edificar a igreja, a língua estranha vai entrar no contratempo. E aí que vem o conflito. Vai entrar nas situações mais difíceis possíveis. Olha só, dentro de uma igreja, nós vamos à igreja para cultuar a Deus. Correto? Esse é o objetivo? Eu pergunto para vocês assim, de uma forma muito simplista. Você, quando vem à igreja, você vem para cultuar a Deus? Sim. Tá. E o que é um culto a Deus? Eu não vou nem entrar nesse mérito agora, para não discutir com vocês sobre essa outra matéria, culto a Deus. Mas vamos lá, versículo 25. Opa, tem que subir aqui. Eu vou falar para vocês 3 aspectos de efeito do culto a Deus. E eu nem comecei a falar línguas estranhas, vocês já aprenderam um monte de coisa. Estão entendendo? Aí eu pergunto, será que a línguas estranhas que é o assunto mesmo aqui nesse texto? Eu quero que vocês percebam isso, tá bom? Vamos lá, versículo 25. Tornam-se-lhe manifestos o segredo do coração. E assim, não faça fé, adorará a Deus. Parou? Primeiro aspecto do culto: adorar a Deus. Versículo 2. Versículo 20 para 2. Ah, desculpa. Não é 2 não. Versículo 4. Vamos lá. Versículo 4. Então nós estamos vendo que o primeiro aspecto do culto é o quê? Adoração a Deus. O segundo é edificação. Edificação o quê? A igreja. Correto? E qual é o terceiro aspecto do culto nesse texto? Versículo 24. Vamos ver se vocês conseguem entender aí o terceiro aspecto. Já lembra a Bíblia de vocês? Vamos lá, terceiro aspecto. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou louco, é ele por todos vencido, por todos julgado. Então, o que acontece? Todo culto tem que ter esses 3 propósitos: adoração, edificação e convencer o incrédulo dos seus pecados. Correto? Então, se eu entrar aqui, agora presta atenção nesse termo. Eu tenho que promover um culto onde as pessoas que são incrédulas, elas se convencem do seu pecado. E agora vai entrar em línguas estranhas. E como é que é possível elas se convencerem do seu pecado? Falando em línguas estranhas? A igreja de Corinto, ela era palco de um exibicionismo. Era uma igreja que muitos viajantes passavam por essa cidade, por questões de comércio, e via pessoas de várias línguas, de vários idiomas, de vários lugares, passavam por ali. E na igreja de Corinto se explorava essa questão de falar em línguas diferentes, exatamente porque isso atraía pessoas. Os comerciantes achavam aquilo curioso, achavam aquilo interessante. Eu estou dando uma pincelada na história da igreja de Corinto, tá? Então as pessoas se atraíram aquilo, e a igreja de Corinto, ela se vangloriava disso. Como era comerciante, eram pessoas que passavam por ali, ela fazia questão de atrair as pessoas. E as pessoas viam aquele movimento, elas se atraíam para aquela manifestação de coisas diferentes. As pessoas eram até curiosas e até lá. E além disso, quem entrava na igreja de Corinto ali de uma forma de curiosidade ou para perceber o que estava acontecendo, também eram pessoas de relação comercial muito alta. Então aquilo atraía as pessoas de relação comercial.
E o que acontece? A igreja de Corinto percebeu isso, quando eu falo igreja, as pessoas, né? Percebeu isso e começaram a explorar esse hábito de falar em línguas, porque aquilo atraía pessoas, mas não convencia ninguém de seus pecados. Só que qual era a preocupação do povo? Era ver o movimento, era ver a êxtase, era se vangloriar. Então a igreja de Corinto, ela se tornou um palco de exibição de êxtase, e não um lugar de verdadeira adoração ao Senhor. E por conta disso, algumas coisas foram acontecendo. Agora, vamos começar no versículo 1. Agora começou a aula, hein? Começou a introduçãozinha. Mas eu prometo a vocês que eu vou falar só para o versículo 2. Leia com o coraçãozinho com a voz de vocês. Seguindo o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. O que vocês entendem com isso? O que vocês entenderam? Ele fala de anunciar a mensagem de Deus em vez de profetizar. É a mesma coisa? É a mesma coisa? Sim. Só na revista atualizada, não? Por isso que eu pedi que trouxesse a revista atualizada. Eu botei um recadinho lá no grupo e trouxe. Não tem problema não. É só a linguagem de hoje, não é? Ela às vezes complica a vida da gente, a linguagem de hoje. Mas não tem problema não, tá? Pode ficar acompanhando que a gente está. Por isso que eu trouxe a leitura da revista atualizada. O que vocês imaginam com esse texto aqui? Seguir o amor e procurai. Vamos lá, o que vocês entendem com isso? O silêncio diz, não entendi nada, né? As pessoas que são pentecostais interpretam isso de formas equivocadas. Elas trazem uma visão sobre buscar o batismo com o Espírito Santo. É isso que está dizendo aqui? Não. O que está dizendo então, se não é isso? Primeiro amor, né? Não. Segue o amor. Principalmente profetizeis, acredito que a profecia da Bíblia, da palavra de Deus. Mas então, antes de chegar na profecia, excelente. Eu quero que vocês entendam o seguinte, olha lá, seguir o amor, isso dá a ideia de que esse testamento que Paulo está iniciando aqui agora é uma continuação de algo anterior. O capítulo 13 fala exatamente sobre o amor, mas a gente não vai entrar nele aqui agora. Sim, aí ele fala assim, procurai com zelo. E eu quero ser repetido, aqui está falando procurar e buscar alguma coisa para buscar. Temos que procurar e buscar os dons na cabeça de vocês? Gente, hoje é para conversar. Vai sair do mundo do não sei. Não precisa acertar. Nós temos que procurar, temos que buscar os dons ou não? A Bíblia diz? Sim, temos que buscar os dons. Agora, que dons são esses? E quais são eles? Capítulo 12, vamos lá? Capítulo 12 de Coríntios. Lembra que eu falei que a sessão começa no capítulo 12? E aí como é que Paulo começa? Por isso que para entender o 14, se não leu o 12, a gente fica voando, né? O que Paulo fala assim, a respeito dos dons do quê? E 14 ele diz assim, procurar o que os dons entende que tem uma relação direta, senão você não consegue compreender. Então ele fala assim, a respeito dos dons espirituais, não quero que sejam o quê? Sem conhecimento, sem base, sem informações. Sabeis que outrora, quando eram gentios, deixaram o quê? Conduzidos aos erros. Segundo? Então, qual a informação que você tem aqui? Para entender o comportamento da igreja de Corinto. Que essas pessoas vêm de uma religião pagã que adoravam outros ídolos. Elas vêm dessa cultura. Então, são essas pessoas que estão agora dentro da igreja cristã. Só que elas estão com um comportamento que traz muita memória aquilo que elas viviam no seu mundo do paganismo. Vocês já ouviram ou já observaram que tem gente que entra na igreja e parece que não entrou na igreja? Continua fazendo as mesmas coisas
que eram no passado. E é isso que o Paulo está falando. E por isso você chega lá no final e fala, gente, vocês estão numa igreja. Você não está mais no paganismo. E agora tem que fazer tudo com ordem, decência. E depois nós vamos chegar no texto, que eu espero que dê tempo, que fala como deve chegar nessa ordem de decência. Então, Paulo traz essa lembrança, falando que as pessoas vêm do mundo macabro, místico, né, que estão ali na igreja. Eu estou colocando esse lado na minha conta. E, segundo, por essas características, eles eram guiados. Por isso nos faz compreender que ninguém que fale pelo quê? Afirma, nada, mas Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer, seja Jesus, senão pelo Espírito Santo. Aí Paulo começa a dizer, ora, os dons são diversos, mas o Espírito. Vou começar aqui. Os dons são diversos, mas o Espírito é um Deus. O que é ser batizado pelo Espírito Santo? Abra suas Bíblias. Tito, capítulo 3, versículo 4 e 7. Vou ler aqui para vocês. Nem mais rápido. Tito, capítulo 3, versículo 4 a 7. Tito, capítulo 3, versículo 4 a 7. Tem gente que tem Bíblia que não tem Tito não, hein? Defeito de imprensa. Tito, capítulo 3, versículo 4 a 7. Vamos ler? Vamos lá? Pois nós também, outrora, éramos mestres, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Fala um pouquinho aí, isso parece com a gente? Sim. Da gente no passado, né? Isso. 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavado regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Está bom. E não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar e Paulo afirma para nós, e as cartas de Paulo e outros afirmam, que nós somos batizados no Espírito Santo no ato da nossa salvação. É no ato da nossa salvação que nós aceitamos a Cristo, que nós fazemos uma profissão de fé, que nós o recebemos como Senhor da nossa vida, que nós nos sentimos salvos, ali nós somos batizados com o Espírito Santo.
E isso é tão verdade, você, quando chegar agora em Coríntios 14, vocês vão perceber isso. Alguns afirmam que nós devemos buscar o batismo com o Espírito Santo. Correto? Aonde está escrito isso? Quantos de vocês já não falaram assim, vamos para o culto hoje de busca do batismo com o Espírito Santo? Eu já falei isso. Agora eu pergunto, aonde está escrito isso na Bíblia? Aí o pessoal fala para Atos, mas ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Eu pergunto, aonde você não quer querer batismo com o Espírito Santo? E aonde você não quer para buscar esse batismo? Hoje a gente está falando tudo que a gente não conhece. Hoje a gente fala aquilo que não está na Escritura. Sabe quando se deu o batismo com o Espírito Santo? No ato da nossa salvação. Sabe o que me faz ser igual a você? Sabe? É o Espírito Santo do Senhor. Ele que regenera, ele que lava, e ele que é derramado. Olha só, porque ele derramou. Porque ele derramou sobre nós ricamente, por meio de quem? Jesus. Nosso Salvador. E o que Jesus falou assim? Olha, eu vou, mas vou deixar vocês aqui. Para quê? Para convencer do pecado e do juízo. Quando eu sou convencido do pecado e do juízo, eu estou sendo batizado pelo Espírito Santo. Entende isso? E Paulo não fala para buscar o batismo com o Espírito Santo. O que Paulo fala, 14:1, vocês sabem o que é? Estão vendo aí? Os dons espirituais. Em 14:1. Mas eu posso dizer uma coisa para você, ó. Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais. Mas principalmente irmãos, só para dizer uma coisa para vocês. Diante do texto que nós temos em Tito, não existe evento institucional que promova o batismo com o Espírito Santo. Se eventos institucionais, vocês entendem quando eu falo eventos institucionais? Encontros, grande vigília, grande organização de encontro de homens, grande organização de encontro de mulheres. Se alguma dessas instituições, nós como igreja, se alguma dessas igrejas falar assim, olha, nós vamos fazer um encontro para que você seja cheio do Espírito Santo, cuidado. Ou você ainda não é salvo, ou estou tentando te enganar. Porque o que enche dentro do Espírito Santo só é Jesus Cristo. Não há da salvação, não é encontro. Mas o que a igreja de Corinto fazia? Ela entendia isso como êxtase, o movimento, o barulho, sabe? A euforia. E é bom. Para o corpo é bom, mas não estou falando de edificação. Vocês já perceberam que muitos que falam em línguas estranhas, muitos que estão cheios do Espírito Santo, são esses mesmos que são os que mais caem na fé? Sabe por quê? Cai. Sabe por quê? Porque não entenderam que é o batismo no Espírito Santo. Entenderam o que é a êxtase, o que é o exibicionismo, o palco. Aí, a autoridade vibratória do orador, a autoridade vibratória do pastor, dos missionários, faz com que eu entre nessa gama de emoções e perca o raciocínio. Então o que a gente entende? Que Espírito Santo não anula o raciocínio, pelo contrário, eu tenho que conhecer para entender o Espírito Santo. Quando eu começo a achar que eu cheio do Espírito Santo, mas não conheço a palavra, está errado, porque a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, por Deus.
Então eu posso estar cheio de fenômeno, eu posso estar cheio de êxtase, só não estou cheio do Espírito Santo. Ainda que pareça, mas as línguas estranhas são imitáveis, as profecias são imitáveis, são falsas, os sacerdotes faziam isso, os sacerdotes de Faraó faziam isso, imitavam coisas divinas. Só que em Tito fala que nós fomos regenerados em Cristo Jesus, e Ele derramou sobre nós. Quando nós ali nos sentimos salvos por Ele, nós recebemos o Espírito Santo. Por isso que quando eu vou batizar alguém, eu e qualquer pastor, a gente chega lá no diante do rio e fala assim: olha, mediante a tua profissão de fé, eu te batizo, em nome. Não é uma retórica, não é uma regra, uma leizinha decorativa, não. Aquilo é o significado. A minha profissão de fé fez entender que eu sou salvo em Cristo Jesus. Nós vamos ver o seguinte: quais são os dons que o capítulo 12 fala? Vamos lá? Se é para buscar os dons espirituais, vamos ouvir os dons lá no capítulo 12. Eu estava lendo o sair do Cristo. Ora, os dons são diversos, para o Espírito mesmo, também a diversidade de nós, serviço, mas o Senhor mesmo, a diversidade das realizações, mas Deus é quem opera o poder todo. A manifestação do Espírito Santo é conseguida a cada um, visando o quê? O fim comum, proveitoso para todo mundo. Por quê? Vamos lá, lembra-me a partir daí. O primeiro dom, qual que é? Qual a diferença da palavra de sabedoria e palavra de conhecimento? São dois dons diferentes. Do conhecimento daquilo que você conhece? Está me perguntando, está me respondendo. Sim, conhecimento que você conhece. E sabedoria é aquilo que Deus te dá? Sabedoria também é o que Deus dá. Eu quero saber qual é a diferença. Posso usar teu pai, Ronaldo? A memória do seu pai, Ronaldo tem. O irmão Antônio tinha conhecimento teológico, mas ele tinha sabedoria para falar algumas coisas. Era um dom. Dom de sabedoria. Não tem nada a ver com pesquisa teológica, com formação, nada disso. Então tem coisas que você, mesmo não tendo uma formação teológica, você pode ter o dom da sabedoria. Quantos irmãozinhos, pessoas você conhece que não tem formação, mas tem o dom da sabedoria? Sim ou não? Sim. Mas onde é que essa pessoa sabe? Não, Deus que fala comigo. Isso é um dom. E quando você entende alguém com um dom de sabedoria, aquilo edifica todo mundo ou não edifica? Sim. Então conseguiram entender agora o que é dom de sabedoria e dom de conhecimento? Agora, o que é o dom de conhecimento? Eu lamento que eu vou falar agora por conta disso. Vocês vão brigar comigo. O que é dom de conhecimento, gente? Deu 9h30, eu preciso falar mais pelo menos 20 minutos. Ou mais. O que é dom de conhecimento? Tem gente que vai ler e não vai aprender nunca. Quem quer ser assim? Ninguém quer ser assim? Mas tem aqueles que, na primeira leitura, já sabe um monte de coisa, já percebe um monte de coisa, já sintoniza um monte de coisa, já conecta um monte de coisa. É ou não é verdade? E isso não é só em Bíblia, não. É tudo na vida. Você consegue perceber um monte de coisa. Só que aí a pessoa, por fato de ter esse dom de especular, de conhecer, de ir atrás, ela estuda. E consegue fazer isso. É o dom do conhecimento. Mas vamos lá, o segundo dom foi esse. Vamos lá, terceiro dom. A fé. Dom da fé. A outra, vamos lá, continua? Dom de curar. Qual a diferença que vocês têm visto dos dons até agora, do quarto para esse, agora o quinto? Que os outros no singular. E esse é dons de curar. Aí as pessoas falam assim: eu tenho dom de cura. Aqui fala dons de curar. O médico tem dom de curar? Sim. A
Aquele cara que trabalha com plantas medicinais tem dom de curar? O farmacêutico tem dom de curar? Percebe que o dom de curar não é só uma oração que você fala e assim, ó Deus, eu tenho o dom de curar. Não, aqui fala dons de curar. Por várias formas a pessoa pode ser curada. Entende isso? Inclusive Sem médico? Sem médico. Mas assim, entenda isso. A pessoa fala assim, ó, eu tenho o dom de curar. É possível? É. Mas de que forma eu tenho o dom de curar? Então, se é uma pessoa que entende tudo de planta, sabe curar as pessoas através das plantas, ela está nesse negócio do dom de curar. Ela está nesse dom. Eu acho que foi o João que falou aqui uma vez, olha, por mais que tenha entrado em mente, mas o produto, como é que você falou? O produto original, né? A Embrapa não constrói. Ela explora a semente, explora a casca, explora, sei lá, a raiz, explora o caule, eu não sei os termos exatos. Mas assim, ela precisa disso, que é da natureza, para poder chegar aos experimentos. Correto? E através disso vem os benefícios. Mas o dom de curar. Vocês já ouviram falar no passado sobre curandeira? Quando vocês repreenderam isso? Benzedeira. Não, aí parece que é estranho, não parece que é estranho? Mas quantas crianças não passaram a febre depois da benzedeira? Quantas crianças não passaram a dor inflamatória depois da benzedeira? Hã? Você é vítima disso, João? Você é vítima disso? Aí assim, tem um lado místico da coisa? Tem, mas é dom de curar. Agora, tem que entender o que é divino e o que não é divino nessa história toda. E para você entender o que é divino, tem que estar cheio do Espírito Santo. Mas tem pessoas que têm dom de curar. E não precisa necessariamente ser da igreja, só precisa entenderem. E aí vai dar problema depois de alguém me questionar. Dom não tem nada a ver com a tua integridade espiritual diante de Deus. Você pode ter só o dom, mas ser um mau caráter. De primeiro. E por isso que Paulo está falando, gente, corrige isso. Vocês estão confundindo as coisas. Ou vocês não foram batizados no Espírito Santo. Quer dizer, vocês não foram, porque vocês não estão entendendo o que é isso. Mas vamos lá. Primeiras Coríntios, capítulo 12, versículo 28 a 30. Lê para mim, por gentileza. Estou no 12, né? Mas Deus também pode curar independente de tudo isso, né? Claro. As pessoas que foram curadas, desenganadas dos médicos, foram curadas, né? Não é dom. Porque aí é cura, né? Porque às vezes... Então, quando se trata de falar de Deus, tem que me perguntar. Ah, Deus pode, né? Deus pode tudo, né? Ele faz tudo. Vamos lá, capítulo. Eu quero dizer para vocês, com essa leitura de 12, 28 a 30, que o dom de língua não é uma evidência do batismo com o Espírito Santo. Não tem aquele que diz, ó, você só é batizado com o Espírito Santo se falar línguas estranhas? Já ouviram isso? Nós já percebemos que não é isso. E eu vou explicar para vocês no texto. Vamos lá, 28 a 30. Primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas, coberturas, ou os apóstolos, ou os
Verdade. Interpretam não todos? O que eu quero mostrar para vocês com esse texto? Que dentro de uma igreja, todos esses dons existiam. E todos eram batizados no Espírito Santo, conforme o Tito diz, Paulo diz a Tito. E eu pergunto, qual é a evidência do batismo com o Espírito Santo? São os dons? Então eu poderia dizer que quem tem aqui, ó, a um estabeleceu primeiramente apóstolo, segundo lugar, primeiro lugar, segundo lugar, profeta. Quem tem o dom de profecia não é batizado pelo Espírito Santo? E profecia aqui, Jesus, quando faz profecia, me dá um arrepio no braço. E olha a estrutura do texto. A um estabeleceu na igreja. Aonde? Na igreja. A frase que ele coloca, primeiramente, o que é mais importante dentro de uma igreja? É dom de língua? É o quê? É o enviar, o apostolado, o servir. E Paulo está explicando isso para nós, está explicando para a igreja. Então assim, quando você chega numa igreja e alguém fala assim, aqui você tem que falar línguas estranhas para ter cargo, você tem que falar línguas estranhas para ser pastor, isso é do homem. Porque na igreja que Deus fundou e deixou Paulo para cuidar, e Paulo está ensinando, ele fala, primeiro, apóstolo. Porque todos são batizados no Espírito Santo em Cristo Jesus quando recebe a salvação. E não quando recebe dom de língua. Agora imagine, dentro de uma igreja tem apóstolo, tem profeta, e olha só, em terceiro lugar, tem os que ensinam, tudo é dom. Depois tem operadores de milagre, lá para o finalzinho tem dom de língua. Eu pergunto, só porque tem dom de língua numa igreja é que sou batizado com o Espírito Santo? Então, qual é a resposta que vocês têm para vocês e para nós? Que línguas estranhas não é evidência de batismo com o Espírito Santo. É apenas um dom. Exatamente. Aí, se você for pegar o texto do capítulo 12, todo, eu não pedi para vocês lerem, o que é que fala assim? Por acaso, se o dedinho falar que não é do corpo, ele não é do corpo? Ele é menos importante? Ele é. Então, qual é a posição do apóstolo nesse texto? É mostrar que não existe, né, essa desigualdade de importância, desde que todos os dons que você usa na igreja sejam para edificação de quê? Da igreja. Mas, infelizmente, nós temos os profetas exibicionistas nos dias de hoje, temos que ter os dons de línguas exibicionistas no dia de hoje, temos aqueles que até te reprovam, se você não fala línguas estranhas, você não tem nem Deus. Aí eu pergunto, uma igreja dessa está edificando? Não está. Mas existe o dom de língua, só não pode ter, exatamente, pode ter uma reunião, eu não entendo essa questão aqui agora, mas vou dar uma pincelada. Pode ter uma reunião sim, mas desde quê? Age o quê? Vocês leram? Intérprete. Porque quando se interpreta, todo mundo é edificado. Qual é o objetivo do culto a Deus? Edificação. Se você chegar numa igreja falando línguas estranhas, vai causar o quê? Espanto ao incrédulo. O texto diz isso, você lê isso, né? Então assim, no lugar de... E como é que nós fomos induzidos, como é que vocês são induzidos, no sentido de ouvir por aí, a compreenderem que quem fala línguas estranhas está cheio do poder? Não. Quem fala línguas estranhas está dando contrário numa igreja, contrário ao que o próprio Deus falou através de Paulo. Numa igreja, se tiver línguas estranhas, não tem nenhum problema, não proibais, você lembra isso mesmo? Mas que haja intérprete. Aí eu pergunto, quem cortou essa parte do texto? Está para quanto do 12? Agora, essa observação da Janine foi interessante, gente. É porque a Janine já foi lá para frente. Essa Janine é terrível, né? A Janine é terrível. Ela foi lá para frente. Mas não, Janine, é bem oportuno. Ela falou assim, agora eu entendo isso.
Paulo fala assim, se eu falo em 5, eu prefiro falar 5 línguas, palavras entendíveis, do que... Só que ele fala assim, eu já falei muitas línguas estranhas, não é que ele fala? Então ele fala, eu prefiro falar 5 línguas entendidas. Agora, o que ele está confirmando com isso? Que ainda que eu fale em línguas estranhas, é no meu particular. E não no público. E garoto, o versículo fala isso, com a mente eu falo, eu canto, né, com o espírito. Você gosta de adiantar minha aula, vocês estão entendendo? Então, existe essa questão de coisa óbvia que está no texto. Gente, deixa eu só fazer uma pausa aqui. Está queimando a cabeça de vocês ou está perturbando vocês ou está abençoando vocês? Agora é interessante que alguém falar em línguas estranhas, em alguns cultos, lá mais no passado, e fica aquilo no ar, ninguém, a própria pessoa que estava produzindo, falou e ficou por isso. Mas eu não tinha esse conhecimento de hoje. Eu falei para Jesus que eu Era muito participei de vários cultos e que tinha línguas estranhas, mas nunca teve Quantos de vocês já ouviram o pastor falar assim, quem quer ser o batismo do Espírito Santo quer aqui à frente? E Yolanda? Eu já fui na igreja onde quase todos trabalhavam em línguas estranhas. Poucos, e eu era uma que estava em pé, era louco, né? Então a palavra fala, né? E exatamente sobre isso, né? Então tinha muita gente que estava falando e eu estava pensando nada. Fui para casa sem pensar nada. Mas se estivesse falando com desenho, né? Tem convertidores comigo, elas caíram sem nada. Tem pessoas... Exatamente. Tem pessoas que contam testemunhos assim maravilhosos. Falei, irmãos, eu não sei o que é, olha essa coisa linda, chega a arrepiar o braço, né? Eu chego seguro de cintura para não rebolar, né? Tem pessoas assim, irmãos, eu tive uma experiência maravilhosa. O que foi? Eu estava dormindo, acordei falando línguas estranhas. Aí, cara, é o dom, Deus te deu esse dom. E aquilo ali te traz uma edificação, te traz uma relação autêntica com Deus. Agora, quando você é induzido pelo homem, você não foi batizado. Quer dizer, você não recebeu o dom de língua. Isso é fato. Isso é fato. Vamos ver. Pode. Não, é que assim, no passado, quando eu me converti na igreja, eu sentia como se houvesse algo errado comigo. Como se eu fosse errada e eu não estivesse fazendo alguma coisa certa e que Deus não me batizava por causa disso. Isso mesmo. E é como as pessoas pensarem, Você já era batizado, as pessoas são batizadas. Exato. ou você vai estar, você vai estar. E Aí você vai estar. Sou você. Não, eu faço a pessoa falar em língua sem haver essa interpretação, até a gente pode ser enganado sem saber se a pessoa está falando. Aí não é Yolanda. Vamos ler o versículo 11, porque ninguém está na lousa, na projeção? Vamos lá, gente. Olha para frente, você olha para aqui agora, vamos lá. A gente termina essa aulinha nós aí, vamos lá. Mas um só que é o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então presta atenção, pentecostal aí, sem conhecimento. Quem é que distribui o dom? Hã? O Espírito Santo. E qual é o critério dele? Como ele quiser. Não. Qual é o critério dele? Como lhe apraz. O que significa isso? Ó, o Espírito Santo sabe se pode dar para você ou não um dom de língua. Ele dá se for do agrado dele, se ele souber quem você é.
Você souber não, ele sabe que você é. Desculpa a expressão, eu me expressei mal. Então assim, ele distribui a cada um individualmente como lhe apraz. Você pode pedir todos os dons, mas ele vai dar só o que ele quer. E o que as igrejas pentecostais falam? Buscar o quê? Dom de língua. Isso aí é antibíblico. E o que Paulo fala? Procurar com zelo o quê? Os? E não dom de língua. Só que as pessoas pegam a frase de Paulo e transformam numa prática pentecostal. Entende o que eu estou falando? Eu vou em primeira frase. Eu vou falar uma coisa para você. Se eu estiver perto, eu vou repreender. Eu vou repreender. Porque assim, quem distribui é o Espírito Santo, não é o outro homem. E vou falar uma coisa mais pesada ainda. Que aquele que fala, ele não sabe o que está falando. Ele não sabe. É só Deus. Exatamente. Samuel. Aí o cara quer aprofundar mais, né? Ele quer gastar o meu conhecimento, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa línguas estranhas, no termo original grego, vem do glossalia, que é a linguagem humana. Ok? É linguagem humana. Então, o que significa? Porque a língua estranha pode ser de duas formas: a conhecida e a desconhecida. O que é a língua estranha conhecida e eu ter esse dom? E aí vocês vão ficar pasmos. Pode entrar aqui na igreja um árabe, pode entrar aqui na igreja um turco, né? Um inglês, um americano, um japonês, e eu consegui falar na língua dele sem saber a língua dele. Isso é o dom da língua estranha. Esse é o conhecido. E o que é o desconhecido? É essa que o homem nenhum sabe decifrar. É a língua desconhecida. Mas também não é uma língua que eu fico até com vergonha, que é decorada. Se você for numa igreja dessa aí, a maioria é decorada. Eu não vou repetir aqui para não ficar aqui zombando das pessoas. Mas assim, a maioria é a mesma coisa. Então assim, a língua que é estranha é a mesma língua. E assim, é incrível, porque as pessoas acham que língua estranha é simplesmente trazer palavras sem conexão. Mas pelo contrário, palavras sem conexão destrói a igreja. Deixa só um pouquinho, o Ronaldo deve tocar a primeiro. Mas você também levantou, né? Eu já falo com você. Então, e eu quero falar uma coisa para você, né? Se segura, você queria perguntar, né? Segura um pouquinho, e você também, igual. Eu quero falar uma coisa para vocês. Eu estou ensinando vocês a lerem a Bíblia. Não tenham medo de ir numa igreja pentecostal. Só não se sinta influenciado, porque aquilo não é bíblico. Tá? Não é assim, eu não estou proibindo vocês irem em lugar nenhum. Agora, se vocês entrarem numa onda de falar, agora que está falando para a euforia, eu vou ser obrigado a falar para você que você está indo contra a Bíblia. Que a Bíblia não ensina isso. E não existe assim, olha, vai para um lugar, porque lá você vai ser recebido por um batismo do Espírito Santo. Se algum dia alguém falar para você, essa pessoa tomou o lugar do Espírito Santo. E quem toma o lugar do Espírito Santo é blasfêmia. Você não pode tomar o lugar do Espírito Santo. Então, se algum dia alguém te canalizou para eventos
que faz você falar, ah, lá eu fui batizado. Repense a tua salvação. Repense o teu relacionamento com Deus. Porque você pode estar igual a igreja de Corinto, mais empolgado com a êxtase, empolgado com o fenômeno, que com a sola escritura. E a Bíblia diz que esse povo perece por não conhecer as escrituras. Pastor, e quando você fala, você está pregando, aí nós recebemos várias pessoas naquele dia que vieram da igreja e que não falam português, e você está falando português, e elas entendem o que você está falando. Línguas estranhas dadas. Mas quando tem interpretação, é de Deus. É igual o texto lá. Só um pouquinho, gente. Vem. A pessoa que fala das estranhas, ele tem que alimentar, depois que você perguntar ele Se ele entender, você pode mandar para o céu, que ele é Deus. A Bíblia diz que só Deus sabe. Ali é Deus, viu? há muitos anos atrás, meu pai tinha começado a beber pouco tempo. E a minha mãe ficou dor de cabeça, ficou na hora da minha mãe gritava, nada, não tinha nada passado. A gente foi até para comer, porque ela. E um dia meu pai entrou no quarto e falou com ela, e ele falava coisas que a gente ouvia, não entendia, a gente era mesmo. Sim. E aí quando ele voltou normal, melhorou, Mas ela melhorou. Que bom que ele falou isso. Ele só não sabia que não precisava falar perto de vocês, que não edificou nada. Mas assim, que bom. Agora, assim, nada impede de a pessoa que tem o dom de língua também ter o dom de interpretação. Nada impede. A Bíblia não fala assim, ó, quem tem um dom não pode ter o outro. Não fala isso, não. É conforme a pessoa vai distribuindo. Agora, a evidência histórica não traz isso para a gente. Não, mas nada impede, a Bíblia fala o contrário. Mas isso um meu ali fala que a pessoa que tem o dom de línguas estranhas deve orar e pedir a Deus para interpretar. Isso. Não só esperar pelo outro que interpreta. Exatamente. Capítulo 13, versículo 1. Pode. Traz para a igreja essas coisas, por exemplo, isso traz o que de crescimento para a igreja, para toda a igreja? É você chegar e começar a gritar, falar em línguas, traz o que para a gente? Para a igreja. Deixa eu tentar entender sua pergunta. Você está perguntando sobre o fenômeno? Você chega numa igreja e todo mundo falando línguas estranhas e tal, e profetizando. A Bíblia diz que isso aí é bagunça. O que traz isso para Isso é bagunça. Mas, gente, vamos ser bem humildes para entender isso dessas pessoas que não entendem como a gente entende, tá bom? Vamos dar um passeio à frente para eu terminar. Eu sei que vocês estão agoniados, eu também estou. Olha só, leia capítulo 13, 1, por favor. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo de igreja. Tá bom. Se não me valer muito, e vocês vai ter mais informação. Aí vem aqueles do mundo neopentecostal, do mundo pentecostal, e diz que línguas estranhas é língua dos anjos. Concorda com isso? Esse texto fala isso? Não. Como que não? Não existe a língua dos anjos, não, nesse texto? Sim. Então concorda com isso? Que línguas estranhas é língua dom de língua é língua dos anjos? Vamos lá. Ainda que eu fale Dos homens e dos anjos. continua. Se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como. Olha na Bíblia de vocês aí qual o tema que é dado para este capítulo. Não tem nada a ver com línguas. Agora deixa eu dar mais um checkmate em vocês. Mais um checkmate. Ainda que eu fale a língua dos anjos, é um estilo de linguagem hipérbole. Ele está trazendo assim, tamanho do valor que ele dá ao amor, comparando o anjo e o amor. Entendeu? Então, mas isso não é nem o checkmate. Olha só, ainda que eu fale a língua dos anjos, qual é a língua dos anjos? Para ele falar isso? Amor?
é só poético, isso aqui é uma coisa poética. Sabe por quê? Porque todas as vezes, agora vocês vão gostar, todas as vezes que algum anjo falou na Bíblia, falou na língua entendível. Verdade. Não é língua estranha. Verdade. Quando o anjo falou com Maria, quando o anjo falou com José, quando o anjo falou com Daniel, quando o anjo falou com língua entendível. Então, se isso aqui é língua estranha, eu estou errando errado. Porque isso aqui não é língua estranha. É uma linguagem poética do hiperbolismo. Então, ainda que eu falasse, ele está querendo dizer assim, a grandeza do amor. Porque o texto fala sobre amor. Como é que começa o 14? Seguir o quê? O amor. Eu vou fazer o seguinte. (14:2) para a gente terminar. 14:2? Eu não vou colocar. Será que eu estou precisando de vocês? O que diz aí? Chegamos no versículo 2. Olha, eu estou lendo coisa errada aqui. Agora que eu. Porque quem fala em outra língua. O que vocês observam aqui para a gente fazer uma comparação lógica? Lembra do capítulo 12 e lembra do capítulo 14 agora. Está na memória de vocês. Eu vou mostrar para vocês. Lê essa palavra aqui, está no mouse. É minúsculo ou é minúsculo? Maiúsculo? Minúsculo. Olha, é o Espírito Santo? Não. Que modo estranho. Não tem mais. Cadê ele? Não. Vem aqui. 15. Ficarei, pois, Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. O que é isso? Esse Espírito é maiúsculo ou minúsculo? É o Espírito Santo? Então que Espírito é esse? não passou o Espírito Santo. Mas olha a palavra que ele fala antes. Se eu orar ou cantar primeiro? Se eu orar em espírito, o que farei, pois? Orarei com A mente. Seu canto. Não, cadê? Não, o que farei, pois? Ele fala a pergunta: o que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também com a mente. O que é isso? Vamos parar aí um pouquinho. Sim. Mas se o Espírito falar do Espírito Santo não é pelo nosso Espírito, que a gente fala do Espírito Santo? Deus soprou em nós o quê? O Espírito da vida, certo? Então nós temos um Espírito. E através da nossa aula de adoração, o nosso Espírito se conecta com o Espírito de Deus e nós adoramos o Senhor. Então assim, lembra-se daquele texto que Deus vem procurar aqueles que o adorem em Espírito e em verdade? É que Espírito? A nossa conexão. Isso, não é o Espírito Santo, a nossa conexão. Então, nós temos na nossa composição da existência essa questão da espiritualidade, mas não é só o crente que tem. O islâmico tem, o budista tem, o candomblé tem, só que cada um tem uma forma diferente. O seu lado místico, lembra que eu falei para vocês? Cada um tem o seu lado místico, o seu lado interno, o seu lado sozinho, que você, através disso, se comunica com Deus. Quantas vezes se fala assim: ai, meu espírito está perturbado?
O próprio Davi falou isso, né? O Espírito está perturbado, é o Espírito Santo? Não, eram as questões internas dele, correto? E muitas vezes nós oramos assim, de uma forma até inexplicável. Então, o que Paulo está dizendo com isso? Se eu vou orar em Espírito, eu tenho que orar com a minha mente também, eu tenho que orar com conhecimento. Não adianta eu orar de forma estranha. Então, Paulo está só enfatizando mais uma vez que orar sem. E aí vai dar um B.O. danado, teologicamente falando. Se eu orar sem conhecimento, nem a Deus eu estou orando. Porque eu não sei o que eu estou falando. Eu não sei o que eu estou falando. Então ele vai dizer, eu tenho que orar com o Espírito, porque eu estou em conexão com Deus, e em entendimento. Complicou aí? Samuel. Parece, mas pode complicar também. Agora, para deixar vocês um pouquinho mais confusos, para a mente bem abençoada, eu quero ler o 2 de novo. Mas eu vou ler, vocês vão ficar bem quietinhos. Pois quem fala em outra língua não fala a homens. Olha só, esquece a palavra senão a Deus, tá bom? Então, assim, quem fala em outra língua não fala a homens, visto que ninguém o entende. Esquece o senão a Deus, tá bom? Então, o que o texto diz nessa expressão? Que homem nenhum entende. E por que ele está falando a Deus? A questão não é afirmar que ele está falando com Deus. A questão é a seguinte, que o homem na sua insignificância e insuficiência, ele não consegue entender nada. Se alguém sabe, esse alguém é Deus. Isso mostra a soberania de Deus. Já viu que ela fala assim, Deus sabe do meu interior. Até de forma arrogante, Deus sabe que eu sinto, né? Só que a gente tenta ver. Mas isso, uma boa parte de exegetas concorda com essa interpretação. E esse saber aqui, não é que Deus, aquela pessoa está falando com Deus naquele momento, exatamente. Porque ele não sabe. Mas algum fenômeno está acontecendo com ele. Só que se homem nenhum sabe, só quem sabe é o soberano de Deus. Agora, se nem a pessoa que ora sabe, o que ela está orando? É oração? É fala? É comunicação? Como é que é isso aí? Se nem a pessoa sabe. Mas aí, para vocês não ficarem tão tristinhos, e eu prometo terminar, eu não queria terminar, mas vou terminar com essa frase, com esse versículo, tá bom? Eu falei até o versículo 2 hoje. Chega. Deus, meu Silêncio André, vai vir no dia de hoje? Pois não? Você só tem coisa difícil, né? Então, a Maria fez uma pergunta que se a gente não usar a teologia, a gente não vai entender, até a história. Quem dá o dom de língua é o Espírito Santo. Se ela é, de fato, batizada no Espírito Santo, porque compreendeu a verdade, ela vai morrer isso. E provavelmente, você não vai fazer isso de forma desordenada. Entendeu? Aí você tem que dar o contexto. Mas dê um 9 aí, mesmo que acabasse aqui, que vocês vão embora para casa. Dê um 9. Mas não é leia quem não está com sono. Leia forte, vamos lá para acabar. Assim, vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizeis? Ninguém vai entender. Porque estareis
estranho? O que Paulo está falando aqui? Está falando que é a Deus ou ao ar? A Bíblia não se engana, a Bíblia não desmente aquilo que. É só que a gente tem que ter com cuidado. E Paulo fala assim: gente, quem está falando numa igreja, ele está falando ao ar. Então nem a Deus está falando. Isso no contexto de igreja. Lembra que eu falei isso? Está falando de igreja, onde as pessoas não entendem. Hã? Não lá na sua. Isso, não, na sua individualidade não. Entendeu? Agora, se você está falando dentro de. E aí. Não sei se a Paulo me perguntou isso, não, acho que não. Se você está falando dentro de uma igreja em língua, está falando como se fosse ao ar, não é com Deus. Então, quando alguém fala assim, mas a igreja está falando dos anjos, mentira, os anjos não falam assim. Os anjos, quando falam entendível. Toda manifestação de anjo que fala na Bíblia é entendível. E segundo, Paulo vai dizer assim, gente, se não tem interpretação, isso está falando ao ar, não está falando com Deus. Crente ou descrente? Isso eu comecei com essa frase. Porque essa é a busca. Essa é a busca. Presta atenção no que eu estou falando. E também acho que a gente consegue compreender. Aí, Deus já está falando, isso é Deus, revela. Aí tem a parte que fala sobre a unidade da igreja também. E no começo você trouxe ali a observação que as pessoas viviam de forma diferente. E aí, Paulo ainda tem a sabedoria de orientar as pessoas não só a buscar o dom, mas a viver em unidade com o Cristo. Eita Deus! A mulher tomou o bagulho do língua interpretada, rapaz. Isso aí, deixa Deus te usar, menino. Isso aí é hipocrisia. Isso é de Deus. Deixa Deus te usar, menino. Deixa o fogo cair sobre você aí. Irmãos, quer fazer perguntas? Para eu terminar e orar com vocês? Vamos lá em línguas estranhas ou línguas? Não terminar, que senão. São 40 versículos, eu estou no 2. Olha só, vou falar uma frase para vocês irem embora para casa, pensando no que vão fazer amanhã, depois. Vamos lá, texto. Não, esse negócio de digital não é melhor ter Bíblia não, no papel não, viu? É mais fácil ter Bíblia. Vamos lá, presta atenção nessa frase. Quer anotar ou não? Não precisa anotar não, vamos lá. Mas presta atenção, os dons não são sinônimos são sinônimo de espiritualidade. Espiritualidade. Então, olha só, a frase não acabou não, tá? Os dons, a frase não acabou ainda não, vou falar agora, no final dela. Os dons do Espírito, vou até completar. Os dons do Espírito não são sinônimo de espiritualidade. Por que não? O silêncio me responde. Bem, então, por que não? Os dons do Espírito não são sinônimos de espiritualidade. O que demonstra espiritualidade são os frutos do Espírito.
Responda a pergunta que eu fiz para vocês. Vamos ler os frutos do Espírito? Vamos lá, o que demonstra a espiritualidade são os frutos do Espírito e não os dons do Espírito. Os dons do Espírito dá a cada um segundo lhe apraz, correto? Então o fato de você não ter o dom não quer dizer que você não é espiritual. Estão entendendo isso? E o dom, existe essa questão do fruto, da busca, né? Paulo orienta a buscar, né? O que é isso? É para que você, dentro de uma igreja, tenha um papel de utilidade para edificar a igreja. Seja através do coral, através da profecia, através da interpretação. Entende isso? Dentro da igreja, né? Por isso, nosso texto, da nossa aula, nós estamos falando de uma igreja, dentro da igreja, não lá fora. Então, os dons não significam espiritualidade, que você tem que buscar, você tem que procurar com zelo. Está claro isso? Bem fácil? Agora, o que representa a espiritualidade são os frutos do Espírito. Essa você não tem que buscar. Você tem que desenvolver, porque você já foi batizado com o Espírito Santo. Então, assim, a prova de que eu sou batizado com o Espírito Santo é porque eu te amo. Alguém aqui não ama alguém? É difícil. Vamos lá. Os frutos do Espírito, quais são eles? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio. Parou? Domínio próprio. Se todos começam a fazer bagunça eufórica espiritual da igreja, que ninguém entende nada, isso é domínio próprio? Você então pode dominar algumas coisas, né? Mas quando você tem domínio próprio, você prova muito mais que um domínio próprio, que é espiritual, que é problema de língua estranha. Aliás, língua estranha não prova nada. Só que você tem um dom, e muitas vezes esse dom pode ser desenvolvido por você por uma questão específica do próprio Espírito Santo na sua vida, se é que é do Espírito Santo. Muitos imitam, muitos falam que é, mas não é. Mas o que acontece? Eu termino por aqui. Ele fala assim, contra essas coisas não há. Gente, eu não vejo ninguém ensinar tanto a benignidade como se ensina a buscar línguas estranhas na igreja. Eu não vejo os pastores ensinar tanta alegria, paz. Pelo contrário, discriminar. Se não é dos nossos, não pode. Se você não fala, não é da igreja. Se você não pode, você está em pecado. Não é isso que acontece? Então, você percebe que a pessoa é vazia espiritualmente, mas ela é cheia de euforia, de êxtase, de espiritualismo. Então, se você quer mostrar que é espiritual, o John Piper, um pastor exegeta de muita referência, só que ele fala assim, ele é americano, né? Ele fala que esse sotaque dele, eu até hoje, eu tenho 4 anos, peço a Deus o dom de língua, mas ele ainda não quis me dar, mas eu creio no Senhor. Espetacular isso. Ele não me exclui dele, porque eu sou salvo nisso. Aleluia. Tá bom. Tá bom. Gente, podemos terminar a sala de hoje? Faça a pergunta, a culpa da Janine, hein? Ela suspendeu a reunião. Faz a pergunta, vai. Não, é que assim, o texto fala um pouco antes sobre as obras da carne e... Você está qual o texto? Esse que eu estava... Gálatas. Ele fala sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. E aí, olha só, fiz essa observação no sentido de que, quando fala das obras da carne, fala no plural e traz ali várias coisas, né? Idolatria, pecado, pecado. E quando eu falo sobre o Espírito, não fala sobre os frutos, mas sobre o fruto. E como que é necessário que o Espírito que a gente recebe, como que eles desenvolvem como fruto do Espírito, é como se fosse o único fruto que nós devemos desenvolver todos aqueles? Porque cada fruto tem sua individualidade. Né? Esse quem que recebe o Espírito Santo, obrigatoriamente,
tem que ter isso aí, ó, que é dele, exatamente. E é isso que prova a espiritualidade. Então, se tudo isso fosse como doce, são vários frutos, onde eu posso perguntar. Não, e você pode escolher um, não. Essa é a diferença dos dons. Essa é a diferença dos dons, porque você tem um fruto, que são esses aí, esses desmembrados ali, a gente colocou, né? E tem os dons. Os dons é ele que escolhe a quem dá, mas isso aí não. Quando você recebe o Espírito Santo, você já tem tudo isso aí. E se você não tem isso aí, então desenvolva, porque você já é para estar em você. Foi o que eu falei no início aqui, né? Um você busca e o outro você desenvolve. Entendeu isso? Mais ou menos? Faz a pergunta também. O que você não entendeu? Eu vou fazer o seguinte, você pensa na pergunta, manda para mim e eu vou tentar te responder, tá bom? Mas pensa mesmo. Mas pensa assim, não só na sua dúvida, no que você está querendo perguntar. Porque às vezes, se você não entender qual é a tua base da sua pergunta, eu posso também não saber responder. Mas olha só, para nem não embora tão arrojado. Os dons do Espírito, eles variam, a variedade. Tá ok? E cada pessoa pode ter um ou mais, segundo o que o Espírito Santo conceder a quem é do gosto dele, né? E que é do gosto dele. Os dons, nós demos 9 para você aqui, na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Demos 9, que é conhecimento, sabedoria, você lembra que nós falamos isso, né? Então, esses dons ele dá para você, ou para as pessoas, de forma que ele entenda o que é melhor para cada um. Então, ele pode dar um para um, pode dar 2 para um, pode dar o que ele quiser. Só que o fruto do Espírito, ele é desmembrado em tudo isso aqui, ó, que a gente acabou de ler. Benevolência, benignidade, amor, equilíbrio, para. Então, quando você recebe o Espírito Santo na sua vida, essas coisas têm que ser características de você, que é a prova de que você tem o Espírito Santo. Então, assim, se eu falo que sou espiritualmente forte, mas vivo em ódio, então, está faltando a ação do Espírito Santo. Eu preciso ainda entrar nessa conexão com Deus e pedir essa salvação do Senhor para que eu produza o fruto. E uma forma de produzir o fruto do Espírito Santo é fortalecendo no Senhor, na palavra, na oração. Você vai entender muito mais a graça, o amor, o perdão, o companheirismo e todas essas características que aparecem aí. Então, essa é uma grande diferença. Então, só para vocês não dormirem sem ouvir essa frase, os dons não são sinônimo de espiritualidade. Cuidado! Pode ter muita gente perto de você dizendo que é espiritual, mas não vale absolutamente nada. Olha os frutos. Jesus olha para as pessoas e fala assim: olha, pelos frutos conhecereis o quê? A vida é linda. E ele chama Deus de quê? De meu pai é o quê? Adri? Ele diz que nós estamos enxertados aonde? Nele. Ou seja, através dele nós recebemos o Espírito Santo e produzimos o fruto. Aquele que estiver cheio do Espírito Santo, ore.
tenha nos dado graça. Deus abençoe, obrigado a todos vocês.